Mais uma vez, quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Podem sentar. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. E hoje vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5, a parte 1 do sermão Jesus, o Senhor do dia do descanso. Evangelho segundo escreveu Lucas 6, do 1 ao 5. Quantos acharam? Amém. Então ouçamos aquilo que nos diz o Senhor na sua palavra e em seguida, mais uma vez, vamos ter o privilégio de orarmos a Ele. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Versículo 5, então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar, igreja, vamos falar com o Senhor e pedir a Ele a sua graça sobre a sua palavra. Sim, Senhor, humildemente nos achegamos a Ti, não num ato meramente religioso, não. Nos achegamos a Ti com a plena consciência de que cada um de nós, a começar de mim mesmo, somos pequenos, somos incapazes em nós mesmos de entender a Tua mente, entender o Teu coração, de perceber o que o Senhor quer falar conosco. Por isso, nós aceitamos aquilo que o Senhor mesmo diz em Tua palavra, que necessitamos do Teu Espírito para falar aos nossos corações, para nos convencer dos nossos pecados, para nos convencer da justiça mediante o sangue puro do Senhor Jesus Cristo, que nos livra e nos limpa de todo pecado. E também somos completamente necessitados do Espírito Santo para reconhecer aquilo que a Tua palavra fala no que diz respeito ao juízo, de que apenas em Cristo nós estamos livres, nós estamos salvos. Sem Ele, nós estamos perdidos. Dependemos de Ti, Espírito Santo, para ouvir a Tua voz, a voz do Senhor. Fale com cada um de nós nesta noite, desde o mais novo até o mais velho, de maneira que nós possamos ouvir, compreender, amar, entesourar em nossos corações a Tua palavra e possamos nos esforçar para colocarmos em prática. Assim nós oramos a Ti, desde já agradecidos e esperançosos no que o Senhor há de nos falar. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Uma das marcas mais, como nós costumamos dizer, indeléveis do cristianismo protestante, aquelas que são muito autênticas. Você reconhece um cristão protestante por essa marca, é a observância do dia do descanso. Em linhas gerais, esse dia especial, ele foi instituído por Deus, não na lei mosaica, não na lei de Moisés, como nós costumamos ler no 4º mandamento dominicalmente, não. Essa instituição, este dia, foi separado e foi escolhido por Deus, dedicado pelo próprio Deus para a humanidade, já na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 2, o Senhor nos diz: e havendo Deus terminado no 7º dia toda a obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Ora, vocês sabem muito bem que Deus é Deus,
ele não se cansa. Que o versículo 2 de Gênesis 2 está falando é que o Senhor para a obra da sua criação e ele contempla. É isso que significa descansar neste versículo. A palavra descansar aqui na língua hebraica é Shabat, que traduzida para o nosso português é o dia de sábado, mas que significa literalmente dia do descanso. Então, é nesse momento da criação que esse dia ele é separado e a maioria de vocês sabe disso. Entretanto, eu quero lembrar você que mais adiante, quando Deus progride na sua revelação, quando Ele entrega a lei, Ele vai ordenar que este dia não seja um dia qualquer, não seja um dia folclórico, não seja um dia apenas confinado aos atos da criação, mas esse dia deveria ser um estatuto perpétuo a todos os homens. Nós vimos hoje no quarto mandamento. Mas não é essa passagem que eu quero ler com você. Eu quero ler com você Êxodo 31, versículos 12, pularemos o 14, iremos para o 15, 16 e 17. O Senhor falou dessa forma. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente, inequivocamente, guardareis os meus sábados, pois, escute bem isso, igreja, é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. O versículo 15: 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando, diz o versículo 16, por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim, diz o versículo 17, e os filhos de Israel, é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Esta é a lei de Deus. É o próprio Deus entregando esta lei para ser observada e cumprida pelo seu povo, não de maneira fria, não de maneira burocrática, meramente religiosa, mas como um estatuto a ser celebrado, não só naquela geração, mas pelas gerações que viriam. E então, no versículo 14, que nós pulamos, havia uma pena, havia uma sanção, uma punição para aqueles que se rebelassem contra esta ordenança de Deus, contra este amoroso mandamento de Deus. E a pena era muito clara, era a morte. O versículo 14 de Êxodo 31 diz: portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. É assim que o povo recebe do próprio Deus este mandamento. Mas com o passar do tempo, a liderança deste povo resolve estabelecer as suas próprias leis, as leis humanas sobre a lei divina, os seus próprios conceitos. Os líderes da nação de Israel decidem então fazer uma lista de 39 atividades. E cada uma dessas atividades era subdividida em mais 6. Então você faça uma conta aí, cerca de 200 atividades que eram, segundo a prescrição dos líderes de Israel, terminantemente proibidas se fazer no sábado. Só para você ter uma ideia, nem acender o fogo podia. Os homens tratam de dar o seu jeito, de melhorar a lei de Deus, de trazer sobre a lei de Deus as suas tradições. E é justamente nesse dia, é num dia de sábado, é num dia de descanso, que as próximas 2 narrativas que o evangelista Lucas traz para nós vão acontecer. E é justamente nesse contexto, no dia de sábado, que o Senhor Jesus ele é confrontado. E eu quero chamar você para olhar comigo a sua Bíblia novamente, Lucas 6, a partir do versículo 1 e versículo 2.
O texto nos diz: aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus, diz o versículo 2, lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? O texto fala que eles colhiam e comiam espigas. E olhando para o contexto dessa passagem, sabemos que era o tempo do amadurecimento do fruto. As sementes haviam sido lançadas, regadas, o tempo havia se esperado e agora o fruto está maduro, é tempo da colheita. Só que existe um detalhe nessa passagem que o evangelista Mateus nos traz e que Lucas não traz. É que os discípulos, eles colhiam e comiam espigas por uma razão, porque eles estavam com fome. E ao que parece, os opositores de Jesus estavam espreitando, procurando uma ocasião para acusá-lo. Mais adiante, aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 24, o Espírito Santo vai usar o evangelista de maneira clara e vai dizer, Lucas 11, 24, que eles estavam procurando uma ocasião para acusá-lo. Mas isso não começa no capítulo 11, isso já vem desde o capítulo 5. E parece para esses homens que eles finalmente encontraram um motivo, uma ocasião de acusar a Jesus. Porque segundo essas tradições que citei agora há pouco dos fariseus, Jesus e os seus discípulos haviam quebrado a lei de Deus, haviam quebrado o quarto mandamento, não haviam preservado o dia de sábado em pelo menos 4 pontos. E perceba, lembre-se que o versículo 14 de Êxodo 31 diz que aqueles que quebrassem o sábado eram dignos de serem mortos, e a morte era por apedrejamento. Então, na vista desses homens, Jesus e os seus discípulos quebraram a lei porque eles colheram. E o ato de colher era terminantemente proibido aos sábados. A ceifa não podia acontecer nesse dia. Mas eles ainda quebraram a lei porque eles debulhavam, porque eles descascavam o milho. E também esse ato de trilhar, de debulhar o trigo, o milho, era proibido no sábado. Mas não era proibido só por conta da debulha. Era proibido porque havia no ato da debulha uma outra coisa que era feita e que era proibida no sábado, que era o ato de joeirar, que era o ato de jogar as palhas para cima. Mas alguns ainda dizem que, segundo as leis judaicas, Jesus e os seus discípulos quebraram um quarto aspecto da guarda do sábado. Eles comeram, eles prepararam um alimento, porque segundo as leis judaicas, farisaicas, o alimento tinha que ser preparado na sexta-feira, para que nem o fogo fosse aceso no sábado. Então, na vista desses homens, Jesus e os seus discípulos transgrediram frontalmente a lei, quebraram o dia do sábado, o mandamento mais precioso para o coração judeu, para o coração fariseu. E esses homens estão em crise. E essa crise não ficou dentro dos seus corações. Como diz o bom português, saiu para fora das suas bocas. Eles não se aguentaram, eles viraram para Jesus e para os discípulos e perguntaram: por que vocês fazem o que não é lícito no sábado? Esses homens estão em crise. Ao que tudo indica, esses homens, eles continuam, de fato, com uma guerra no seu próprio coração. Vocês devem lembrar que na exposição passada, numa das exposições passadas, na parábola, no evento do paralítico, na cura do paralítico, capítulo 5, versículo 22, o Senhor Jesus pergunta a eles: por que vocês fazem guerra? Por que essas coisas passam na mente de vocês? Eles continuam com o coração perturbado. E essa perturbação, certamente, segundo o que nós vamos vendo sendo construído pela narrativa do Evangelho, já a partir do capítulo 5, é fruto de duas coisas. É fruto de um aspecto externo, uma crítica que não é mais velada, eles não sustentam mais para si a crítica que eles têm a Jesus, eles têm oposição, o ministério de Jesus, a fama de Jesus, o que Jesus faz, a autoridade que ele tem ao ensinar, ao curar, ao libertar. Isso agora é declarada, é uma guerra declarada, mas esse aspecto externo, essa crítica externa, tem um outro aspecto, uma perturbação interna. Esses homens
estão com o seu coração perturbado. Não é só um motivo externo de atacar Jesus. Eles não conseguem ter paz. E eu quero pegar essa passagem e chamar a sua atenção, porque é importante que eu e você recebamos o que, numa linguagem mais moderna, chamamos de feedbacks, retornos. Numa linguagem mais tradicional, críticas. É importante que eu esteja aberto a receber críticas. É importante que vocês, cristãs, estejam abertos a receber críticas. Quando as críticas chegarem até vocês, acolham essas críticas. Sejam humildes diante de Deus. Mas façam, após acolhê-las, após acolher essas críticas, ouvir o que as pessoas têm a dizer a seu respeito, julgue. Coloque numa balança chamada Palavra de Deus e julgue essas críticas. Se as críticas procederem, se aquilo que falarem a seu respeito, a meu respeito, for legítimo, corrija à luz da Palavra de Deus. Mas, se as críticas que levarem a você ou a mim não forem legítimas, descanse e alivie o seu coração. Porque existem críticas legítimas, que nós chamamos de críticas construtivas, e nós que somos cristãos sabemos que toda crítica construtiva emana da palavra, e existem críticas que de fato são destrutivas, que nada mais são do que fruto externo de uma perturbação interna de pessoas que eu não sei porquê se incomodam com a minha vida e com a sua vida. E isso não deve deixar você confortável. A minha fala não deve deixar você confortável, não me deve deixar confortável, porque é justamente por causa das críticas destrutivas que às vezes eu e você fechamos o nosso coração e não queríamos ouvir crítica nenhuma. A gente olha para as pessoas e diz: isso está querendo o meu mal, não quer construir nada para mim. Não. Receba as críticas. Aquilo que for legítimo, coloque diante de Deus e corrija e peça graça a Deus. Aquilo que não for, faça exatamente o que aqueles discípulos faziam com a palha do milho. Joelhe, jogue para cima e deixe o vento levar. Então Jesus, ouvindo essa pergunta feita, direcionada, mais uma vez, na sua grande parte, para os discípulos, ele faz novamente o que ele fez quando questionaram a ele com relação aos discípulos, o comportamento dos discípulos com relação ao jejum. O que foi que ele fez lá? Vocês lembram? Ele responde a pergunta deles com outra pergunta. É o que nós encontramos no versículo 3 e no versículo 4. O texto nos diz que Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu, e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? A palavra de Deus trazia um ensino muito gracioso de como deveriam ser tratados os pobres, os necessitados. Deuteronômio capítulo 23, versículo 25, na repetição da lei, o Senhor, através de Moisés, dá a seguinte norma, a seguinte diretriz para o seu povo. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer as uvas à vontade, até ficarem fartos. Porém, não devem levá-las embora num cesto. Isso é o versículo 24 de Deuteronômio, capítulo 23. No versículo 25, a lei dizia assim, ensinava assim: quando entrarem na plantação de seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos. Porém, não devem colher nada com a foice. Logo, segundo a lei de Deus, esses fariseus, esses religiosos, eles estavam equivocados. Eles estavam muito preocupados com os aspectos tradicionais da sua formação religiosa, no que tangia a guarda do sábado, no que dizia respeito à guarda do sábado. Mas eles estavam esquecendo outros aspectos importantes ensinados por Deus na sua lei, como, por exemplo, como se deveriam tratar os pobres. O que os discípulos estão fazendo não se enquadrava na quebra da lei
Eles não estavam trabalhando, eles não estavam usando um instrumento de trabalho para a ceifa, que eram as foices. Eles estavam usando as suas mãos. Eles estavam na condição de famintos, de necessitados. E o Senhor, nosso Deus, que é um Deus bondoso, olhando para essas pessoas menos afortunadas e olhando para a parcela do seu povo que tinha uma melhor condição, diz assim: você, que tem uma condição melhor do que a do seu irmão menos afortunado, quando ele entrar na sua propriedade, que estiver plantada, que estiver com uma grande colheita para ser tirada, não se incomode. Deixe com que os mais pobres passem e tirem aquilo que eles precisam comer. Colham aquilo que eles precisam comer. Aquilo que Jesus e os seus discípulos estão fazendo não constituía nem na quebra da lei e nem constituía em furto. Eles não estão subtraindo de maneira ilícita aquilo que não lhes pertencia. Aqueles milhos, aqueles sabugos que eles estão pegando, era perfeitamente dado por Deus, ordenado por Deus, de maneira generosa. Mas Jesus, ele vai além na sua resposta. Ele diz: vocês, em outras palavras, se julgam muito conhecedores e muito senhores da lei, estabeleceram os seus próprios estatutos sobre a lei, mas deixa eu perguntar a vocês, vocês nem mesmo se deram ao trabalho de ler o que Davi fez? E o que Jesus está citando está escrito em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Davi está em fuga, porque Saul estava perseguindo não só ele, como os seus homens, e ele está faminto, um rei. E então ele se vê numa situação de necessidade, e a única coisa que o sacerdote tem em mãos para apresentar para que Davi e os seus guardas possam comer, os seus soldados, era o pão consagrado, era o pão da proposição. Esse pão da proposição era, de fato, um pão muito especial, porque ele representava a aliança de Deus com o seu povo, e uma aliança contínua. Esse pão ele era trocado todas as semanas, de 7 em 7 dias, por pães novos. Eram 12 pães, para simbolizar a aliança de Deus com todo o seu povo, com todas as tribos e todos os descendentes das 12 tribos. E depois que esses pães eles eram trocados, os pães que eram tirados do contexto litúrgico, eles serviam de mantimento para o sacerdote. Apenas o sacerdote e a sua família poderiam comer desse pão. Isso era para o sustento dos sacerdotes que não tinham herança, lembrem disso. Não tinha herança no meio do povo. Então não era permitido nem para os reis comerem desse pão. Entretanto, esse pão ele foi dado para Davi e para os seus homens. E Davi e os seus homens comeram e eles não foram condenados, não foram culpados. Levítico capítulo 24, versículo 9. A lei ainda nos diz: esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então Jesus confronta o tradicionalismo desses fariseus com a própria palavra de Deus. Mas no Evangelho paralelo de Mateus, capítulo 12, versículo 5, o evangelista Mateus, cheio do Espírito Santo, ainda traz uma outra fala de Jesus, nesse mesmo contexto. Jesus ainda perguntou a eles, segundo Mateus: vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes trabalham e ficam sem culpa? Jesus está perguntando: vocês não sabem que o dia do santo descanso é o dia em que os sacerdotes mais trabalham e eles não são culpados por isso? O Senhor Jesus, igreja, está desmontando mais uma vez, ele já fez no jejum,
E aqui ele está fazendo novamente, desmontando mais uma vez um conceito legalista e deturpado da palavra de Deus. O Senhor Jesus está demonstrando para esses homens que estão com a sua mente, com o seu coração perturbado, a simplicidade e a clareza do mandamento. O dia do Senhor, o dia do descanso, não era para ser, não foi dado por Deus como um mandamento pesado. Os homens é que colocam peso neste mandamento, e um peso que não existe. Isso pelo menos na fala do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, quando ele diz: esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A versão nova Almeida atualizada diz: não são difíceis de guardar. Não são penosos. A vontade de Deus aqui, explicada pelo Senhor Jesus, é que traz choque, que confronta diretamente o meu e o seu pecado. É isso que o mandamento de Deus faz. Eles não são penosos. Não são. Não são difíceis de guardar. Mas eles confrontam o meu pecado e o seu pecado. Eles são simples. Eles são claros. Mas eles vão de encontro ao meu eu e ao seu eu. Ele vai de encontro à minha vontade e à sua vontade. Mas eis a notícia boa do Evangelho. Ele faz isso para o nosso bem. Quando a palavra de Deus confronta a mim e a você, confronta os fariseus, é para o nosso bem. Quando Deus disse: guarde o dia do descanso. Quando Ele ordenou: cumpra esse dia. Ele não fez isso por um capricho divino, para mostrar que Ele é Deus e que nós somos seus súditos, para mostrar poder diante de um povo fraco. Não. Quando Ele disse isso, foi para o nosso bem, como nós vamos ver em instantes. Então, no versículo 5, para encerrar nossa exposição, Jesus acrescenta: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa é a declaração definitiva. É a afirmação final. Esta é a verdadeira interpretação. É o verdadeiro sentido da lei. Ele é o Senhor do dia do descanso. Ele, de fato, é Senhor deste dia. Este dia, de fato, deve ser chamado o dia do Senhor. Por duas razões. Primeiro, na condição de legislador, na condição de promulgador da lei, aquele que estabeleceu o mandamento. Mas em segundo lugar, só isso já seria o suficiente. Mas em segundo lugar, como o perfeito Adão, cumpridor de toda a lei de maneira irretocável. Jesus Cristo veio e se tornou o Senhor não só do sábado. Eu falo isso diante dos homens. Enquanto homem, ele cumpre toda a lei. Ele não vem para abolir a lei. Ele não vem para abolir o dia do descanso. Ele não vem para abolir nenhum outro mandamento, conforme ele fala um pouquinho mais adiante. E é descrito, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Ora, utilizemos então o próprio exemplo. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Vamos utilizar o exemplo que ele mesmo dá. Se Davi come o pão sagrado, e segundo as crônicas, capítulo 30, versículos 18, 19 e 20, ele não foi considerado culpado. Quem dirá o Filho do Homem? Quem dirá o perfeito legislador e cumpridor de toda a lei? Ora, se os sacerdotes trabalham no dia do Senhor e eles são considerados inocentes, que dirá o Filho do Homem? Deixa eu chamar a sua atenção aqui para uma coisa, igreja. Talvez ouvir o Evangelho até aqui tenha sido muito confortável para você, porque afinal de contas você não é um fariseu.
Mas deixa eu dizer a você que o legalismo que havia perturbado a mente e o coração daqueles homens por gerações, o legalismo não é restrito a uma nação, não é restrito a uma cultura. O legalismo está arraigado aqui dentro no meu coração, está arraigado, está preso, está infiltrado aí dentro no seu coração. Amada igreja, deixe-me lembrar você que alguns cristãos têm se rebelado contra o santo dia. E se fosse na antiga aliança, muitos cristãos já haveriam sido exterminados do meio do povo. Já haviam sido mortos. Porque negligenciam, porque olham para o dia do Senhor e dizem: Jesus não é o dia do Senhor, Ele não é o legislador, Ele não é o cumpridor. Mas deixa eu dizer a você, amada igreja do Senhor, que você não se engane, que você não se sinta confortável e pense: não, eu não sou um fariseu, eu não estou na antiga aliança, eu quebro de maneira indiscriminada o dia do Senhor, e eu sei que eu não serei apedrejado nem apedrejada. Não se engane, porque infelizmente muitos cristãos e muitas cristãs estão fracos, estão frios, estão desmotivados, estão doentes, usando a linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 11, estão dormindo espiritualmente, porque têm sido rebeldes ao mandamento dado por Deus. Têm sido rebeldes e não aceitam Jesus como o Senhor do dia do descanso. Ah, então eu já sei qual é a questão, pastor. Eu já entendi o que o Evangelho está me dizendo. O Evangelho está me dizendo que eu não posso faltar à igreja no domingo. Que se eu vir à igreja no domingo, como a igreja está cheia hoje, graças a Deus, está tudo certo. Não! Cuidado! O legalismo está aí batendo na porta do seu coração, está batendo na porta do meu coração. Não, não se trata disso. Não se trata em vir fisicamente à igreja. Se trata em o coração estar no dia do descanso, no seu coração descansar em Deus. Esse dia separado por Ele para o seu benefício, como você vai ouvir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, deve estar no seu coração, deve acompanhar você durante toda a sua semana. As atividades de devoção que você realiza na sua semana, na segunda, na terça, na quarta, até o sábado, devem ser suspiros, almejando estar na presença de Deus, no santo ajuntamento. Isso é se render ao dia do Senhor. Isso é amar o dia do Senhor. Isso é dizer: o Senhor Jesus é o Senhor do dia do descanso. O dia é do Senhor, não é meu e não é de mais ninguém. É do Senhor. Cuidado. Cuidado para você não olhar para o mandamento e não pegar as suas tradições e jogar por cima dele. Muito cuidado. Não faça isso. Não seja legalista. Que esse dia, que essa exposição não é sobre o dia do Senhor, não é sobre o quarto mandamento. É apenas os aspectos que envolvem este mandamento nesta passagem. Que este dia seja para você o que de fato ele é, uma antessala. Seja para você fagulhas. Que a glória do céu respingue sobre você nesse dia que aponta para o dia do descanso eterno. Lembre-se, igreja, lembre-se que guardar o dia do descanso, reconhecer a Jesus como o Senhor do dia do descanso, é dizer: Senhor, eu me apresento diante de Ti nesse dia, igualzinho teus discípulos, faminto. Eu quero ser alimentado por Ti. Eu quero ser saciado por Ti. E isso é se submeter ao dia do Senhor. Isso é amar o dia do Senhor. Deixa eu dizer a você que não existe nada entre o povo de Deus e o próprio Deus quando o assunto é o dia do Senhor. Você não tem algo especial no dia do Senhor pelo fato de você ser pastor. Eu ser pastor me torna
mais participante desse dia. O fato de você ter dezenas de anos de evangelho não faz de você mais usufruinte do dia do Senhor. Nada disso. É puro, é simples. O pastor, se estiver com seu coração faminto de Deus, será saciado, alimentado nesse dia. O novo convertido, aquele que vem à igreja de Deus como hoje, que ainda não tem um compromisso de salvação, mas que o evangelho impacta o coração e que transforma de dentro para fora e diz: eu quero a Jesus, já começou a usufruir poderosamente, a ser alimentado poderosamente pelo dia do Senhor. Isso é estar debaixo do senhorio de Jesus no seu santo dia. Mas a negligência ao dia do Senhor é tão grande e, infelizmente, tão generalizada, que muitos pastores, e eu falo isso com todo respeito aos meus colegas de ministério, têm olhado para esse dia apenas no aspecto negativo, e eu digo no aspecto de cobrar a igreja, seja fiel no dia do Senhor. Eu quero, caminhando para o fim da nossa mensagem, lembrar você todos os aspectos positivos desse dia, e que de maneira providencial, isso aqui não está acontecendo no sábado à toa, é para instruir a mim e a você, é para lembrar a mim e a você que o dia do Senhor, antes de qualquer outra coisa, é dia de misericórdia. É dia de misericórdia. Talvez você se pergunte: pastor, eu ainda estou na mente com o texto do Antigo Testamento. Lá em Êxodo 31:14, era dito que as pessoas deveriam ser apedrejadas se não guardassem, porque Deus era tão duro, porque Ele continua sendo tão duro com aqueles que negligenciam esse dia, com aqueles que não fazem caso. Por que que Ele permite que essas pessoas vão esfriando, vão mirrando? Domingo que vem, se Deus quiser, mão mirrada. Por que que Ele é tão duro? Porque o dia do Senhor é dia de misericórdia. É o santo e eterno Deus se colocando diante do seu povo, fraco e pequenino, como eu e como vocês, e dizendo: eu tenho aqui toda a sorte de bênção para abençoar vocês. É o dia da feira da alma, mas a exposição hoje não é sobre o dia do Senhor. E é como se aqueles que negligenciam esse dia dissessem: eu tenho coisa mais importante para fazer. É como se dissessem: eu não preciso das suas misericórdias. Se eu quiser suas misericórdias, Deus, domingo que vem eu vou. E nós estamos falando não do pobre pastor. Eu sou apenas um pobre pastor. Estamos falando de Deus. O dia é dele. Então lembre-se, domingo, o dia do descanso, é o dia da misericórdia de Deus. Você não veio aqui hoje à toa para me ver falar. Você veio para ter comunhão com Deus, para ouvir a sua palavra. Isso é misericórdia dele com a minha vida e com a sua vida. Não se esqueça disso. Esse dia ele não é folclórico. Ele de fato é o dia do descanso. É o dia da restauração. É o dia do repouso. É o dia da bênção. É o dia onde nós vimos para sua casa humilhados, fraquinhos, mas nós saímos fortalecidos, encorajados. É o dia tão poderoso e tão místico que quando a graça do Evangelho alcança o coração de um crente, uma mãe pega o seu filho recém-nascido e diz para o seu esposo, e diz para a sua família: eu vou para a igreja porque eu não aguento mais estar longe da casa do Senhor no dia do Senhor. A irmã não veio para cá hoje por outra coisa, senão porque o Espírito Santo ministra ao seu coração que hoje é o dia da feira da alma. Isso não pode ser vivido virtualmente. Isso não pode ser vivido à distância. O Senhor instituiu um santo ajuntamento para derramar das suas bênçãos e das suas misericórdias sobre todo o seu povo. Você tem noção disso? Por isso que é um dia de santificação, segundo toda a teologia desse dia, em toda a Escritura.
Por isso, jamais podemos nos esquecer e nem negligenciar. Jamais. Não pense, eu fui domingo passado, eu não vou nesse. Não pense isso. Esqueça a preocupação do seu pastor. É entre você e o seu Deus. Eu não sei você, mas eu, na minha caminhada da fé, mesmo sendo pastor, eu sinto fome e eu sinto sede. Aqueles homens estavam seguindo Jesus, o eterno Filho de Deus, o Filho do homem, mas eles tiveram fome. E onde foi que eles encontraram provisão de Deus? No seu caminhar com Jesus. Você quer ser alimentado por Deus? Caminhe com Jesus. E isso implica, o som lindo, o som lindo, um filho da aliança chorando. Venha para a casa de Deus, venha descansar no dia do seu Senhor, e Ele vai alimentar você. Mais na frente Ele vai dizer que Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele vai alimentar você. As espigas, elas estão no caminho, viu? Falta não, mas estão no caminho daqueles que caminham com Jesus. Se você caminhar com Jesus, eu garanto a você, pela palavra do Evangelho, que não vai faltar espiga para você. Você pode ter fome, mas o Senhor vai providenciar o alimento, se você caminhar com Ele, o alimento e a bebida que você precisa para você seguir. Portanto, eu quero encerrar essa exposição falando só mais duas coisas. Primeiro, não incorramos no erro desses fariseus. Não façamos do dia do descanso aquilo que ele não é. E eu quero logo me dirigir a você que nos visita e que eventualmente não ainda expressou a sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez você tenha uma visão do domingo como sendo o dia da igreja, o dia que o povo de Deus vai para a igreja. Talvez seja por isso, inclusive, que você veio aqui hoje. Você sabe que a igreja está aberta e você veio para ouvir a Bíblia, a palavra, estar com a igreja. Deixe chamar a sua atenção. Não olhe para o domingo como um dia qualquer. Ouça o que o Evangelho está lhe ensinando hoje e aprenda. É um dia especial. É um dia que pertence a Deus, que pertence ao Senhor Jesus Cristo. É um dia em que Ele separou não para uma atitude religiosa, separou para que o seu povo possa descansar. É o dia em que o homem, ele pode dormir à tarde, sem ser chamado de preguiçoso. É o dia em que nós podemos deixar lá fora nossas preocupações. E eu tenho uma para partilhar com minha esposa, mas só amanhã. Sobre hoje de manhã, mas sobre essas questões, amanhã eu partilho com ela. Hoje é dia dela descansar. E de eu descansar. Lá fora. Amanhã, segunda-feira, eu estarei mais fortalecido para que possamos juntos conversar e orar em como vamos resolver, que decisão vamos tomar quanto a essa questão. É isso que a Bíblia está ensinando, viu, visitante? É o dia em que eu posso vir. Estou trabalhando, mas estou descansando. É o dia em que Deus separa para que o seu povo venha ser alimentado. E possa ser, é uma luta não pregar sobre a teologia do dia do descanso. Eu vou só falar isso. Possa ser que você precise trabalhar, como nós temos hoje irmãos. O diácono Sherlock está de plantão, me avisou que não estaria presente hoje. Os irmãos sabem, conhecem a vida dele. Possa ser que eu não possa estar, por alguma razão, por enfermidade, enfim. Possa ser que você, por conta da sua escala, não possa estar, por N motivos. Mas que o seu coração esteja no dia do Senhor. Que você receba, se submeta ao senhorio dele nesse dia e diga: Senhor, me alimente, eu estou sentindo tanta falta de estar na tua igreja. Não é, irmã Jéssica? Tanta falta de estar no meio do teu povo. E ele vai alimentar você. E eu quero dizer a você também, visitante, se você se colocar debaixo do senhorio desse Senhor Jesus,
você vai experimentar esse descanso de uma maneira que eu não tenho como te explicar. Poderia passar o resto da noite aqui, não tenho como. Só quem vive, de fato, é quem sabe. Mas ainda, em falar, não façamos desse dia o que ele não é, eu quero também me dirigir a você, igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não coloque sobre este dia o que não pertence a esse dia. O mandamento é puro, puro. Você não precisa acrescentar nada a ele, nada. Deixe o mandamento do jeito que está e apenas o cumpra, apenas se deleite nele. Eu e você não precisamos reinventar esse mandamento. Quantos podem dizer amém por isso? Em segundo lugar, nos alegremos, descansemos. Jesus é o Senhor do dia do descanso. O mundo está cercado por uma série de perturbações, de guerras, que às vezes invadem o nosso coração, mas eu e você podemos nos alegrar e descansar, e sermos alimentados por Ele mesmo, e sermos alimentados nos seus caminhos, sermos alimentados no seu dia sem reservas. Deixe as pessoas continuarem perguntando a você, está indo para onde? Pode responder, você não sabe, estou indo para a igreja. Eu estou indo para a casa do meu Senhor. Eu estou indo descansar no meu Deus. Mas menina, só te usando como exemplo hoje, Jéssica, mas com esse menino ainda desse tamanho, dessa idade, eu estou indo descansar com a minha família. Eu estou cansada de não descansar na casa do meu Senhor. Eu estou indo para a casa do meu Senhor descansar na sua presença. Você vai para onde? Eu estou indo para a casa de Deus, educar os meus filhos. Eu estou indo para a casa de Deus, ser alimentado por Ele e fortalecer o meu casamento. Eu estou indo para a casa de Deus para orar pela minha saúde fraquinha. Cadê a irmã Severina? Está por ali por trás, né? Está ali atrás. Estou indo para a casa de Deus orar pela minha saúde. Não é, irmã Carminha? Estou indo para a casa de Deus porque Ele marcou um encontro comigo. Enquanto Ele está voltando para me buscar. Até Ele vir me buscar de maneira definitiva, nós temos um encontro marcado, especial, todos os dias. Mas tem um especial, junto com a minha família, eu estou indo para lá. Eu estou indo para a igreja para apresentar as minhas súplicas, porque eu tenho muitas lágrimas para derramar, e é lá que eu vou descansar, derramar as minhas lágrimas. Eu estou indo para a igreja porque eu estou indo expressar o meu louvor, porque eu estou tão feliz que eu não encontro outro lugar, junto com a minha família, junto com os meus irmãos, junto com os meus familiares que também amam o Senhor, senão na casa do meu Deus. Eu vou lá para louvá-lo, eu vou lá para me alimentar, para comer, para beber, para me saciar, para matar a minha fome e a minha sede, que eu não consigo saciar em nenhum outro lugar, só nele. Só nesse dia de maneira especial, o dia do descanso, o motivo da minha alegria, o motivo da minha leveza, o motivo do meu ânimo. Ah, está no dia? Não, está em Jesus. Esse dia, ele só é especial, ele só é tudo isso que eu falei a vocês, porque é dele, porque Jesus é o Senhor. E como se já não bastasse, o Espírito Santo usa o autor aos Hebreus para nos lembrar. Portanto, Hebreus 4:9, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ouviremos um pouco mais sobre isso domingo que vem, se Deus permitir. Vamos orar. Nosso coração jubila, exulta de alegria na Tua presença, Senhor, por esse dia maravilhoso, gracioso, esse presente do céu para nós, Teu povo, que é o dia do descanso. Muito, muito obrigado, Senhor. O Senhor conhece os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas negligências, estão todas diante do Senhor. Mas nessa noite, a nossa palavra é de gratidão, por renovar sobre nós como igreja o Teu Evangelho, que fala aos nossos corações da beleza, da leveza, do valor deste dia. Ah, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis, sábios, prudentes para com este dia, que não sejamos roubados daquilo que o Senhor tem para nós como Teu povo, quando nos achegamos na Tua presença
nesse dia especial. Mas também te pedimos, ó nosso Senhor Jesus Cristo, que cada vez que nos apresentamos diante de Ti, neste santo dia, que de fato o Senhor nos fortaleça para que tenhamos uma semana abençoada, permeada, repleta daquilo que o Senhor nos dá neste dia, neste grande dia da feira da alma. Aplique, ó Espírito Santo de Deus, a Tua palavra a cada coração nesta noite, a cada coração que ouviu esta mensagem por esta transmissão. Assim eu te suplico, como ministro da Tua palavra, oro em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.